Você falou sobre STJD, Isso, é claro e que a aí eu manchete acho- passou, mas só uma questão, para que o torcedor entenda. Por que o Ceará tentou tanto e não conseguiu? Mudou de presidente. O Ceará só conseguiu porque o STJD tem um novo presidente, José Perdiz Jesus. Saiu Otávio Noronha, entrou o José Perdiz Jesus. O José Perdiz, inclusive, no seu despacho, ele passa para o Ceará a informação de que, no entender dele, o Ceará já cumpriu o que tinha que ser cumprido. Mas, em todo caso, para que se cumpram as obrigações legais, o clube vai doar R$30 mil, dividido em 5 entidades, 5 mil para cada, em cestas básicas, e aí jogará essas 2 últimas partidas, que seriam de punição, Chapecoense e CRB, com a presença do torcedor, podendo cobrar ingressos, mas já tenho a informação que as mulheres nos 2 próximos jogos continuam podendo trocar pelos itens de higiene pessoal para que possam comparecer ao estádio contra Chapecoense e CRB também. A gente vai começar falando sobre isso, tá? Falando sobre essa como é que a gente pode falar? Essa conversão da punição do Ceará, que teria primeiro portões fechados, depois apenas a presença de mulheres e crianças e PCDs, como foi no domingo passado, e agora o Ceará consegue reverter essa punição e há uma multa, né? O Ceará vai ter de pagar uma multa. Em contrapartida, o Ceará vai poder ter um público irrestrito na sexta-feira contra a Chapecoense. Tenho só uma pergunta para o Danilo. Pois não. Se isso ainda é possível Revertido se novamente, cair, né? De cair esse pedido do Ceará. Foi a única dúvida que eu Se é fiz uma sobre o liminar, assunto. né? Como se fosse uma liminar e pudesse ser caçado. Porque do mesmo jeito que houve uma decisão, agora há uma decisão que muda. Como se a Procuradoria pudesse há a recorrer a essa possibilidade liberação. exato. Olha, eu não tenho conhecimento para te dizer isso 100%, mas a decisão foi do presidente do pleno do STJD. Então eu fico imaginando a Procuradoria poder recorrer a que instância que está acima do presidente do STJD. Entendi. Acredito que não. Beleza. Mas não tenho 100% de certeza. Vou inclusive buscar aqui uma pessoa que trabalhou muito tempo no STJD que me dá algumas informações sobre isso. Vou procurar aqui essa informação. Mas acredito que não. Acredito que é algo que não é nenhuma decisão, né? É apenas uma medida, como se fosse cautelar, uma medida aí acatando um pedido do Ceará, entendeu? A decisão de punição, ela continua, apenas ela foi transformada nessa multa, acredito que não. Falando sobre o jogo em si, o jogo de... Aliás, antes que eu falar sobre o jogo, que tem tempo pra gente falar até sexta-feira, mas falando sobre esse assunto, eu acho que é muito importante pro Ceará, num jogo em que ele precisa vencer, num jogo que eu acho que vai ter um grau de tensão, porque a Chapecoense perdeu ontem em casa pra equipe do Sampaio Corrêa. Oi. Perdão, para não ficarmos sem a informação. Não pode mudar. É uma questão final. Como eu disse, não é uma mudança de decisão. A decisão continua. Revertida. Será que tinha jogos a cumprir, né? Foi apenas uma conversão de pena, como você falou. Ok, conversão, exatamente, uma conversão de pena. Bom, mas vamos lá, falando sobre o jogo e a presença do torcedor, sobretudo a presença do torcedor, que é o assunto que a gente vai começar aqui abrindo os trabalhos nesse futebolês nesta terça-feira. Chapecoense perdeu ontem em casa, demitiu o técnico, para o Caio Fux, o Agel Fux. Você viu o belíssimo aproveitamento dele? Não vi. 30%. Não vi, a Chapecoense é um time fraco. Eu, naquelas minhas previsões, nas nossas previsões, eu colocava a Chapecoense como lutando contra rebaixamento. Acho que a Chapecoense vai lutar contra rebaixamento. Mas é Série B. Vai vir pra cá com um ferrolho que vocês podem ter certeza. Se for, não é nem a boa não, vai na ótima e vai tentar jogar a pressão pro lado do Ceará, que precisa voltar a vencer. Principalmente em casa. O Ceará tem um aproveitamento muito ruim jogando como mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo às 7 horas da noite, da sexta-feira. Acho que o torcedor deve estar doido para voltar a ver o time, mesmo com todas as... Né? Mesmo com essa campanha em casa sendo muito ruim, a última apresentação, lá em cima. A última apresentação é terrível ainda também. Há esse ponto aí que pode ser, não estava jogando sem torcida, agora teve o último jogo contra o Novo Horizontino, é verdade. Agora todo mundo liberado para ir. Pode ser que venha agora um novo momento, né? Um novo, como eu sempre costumo dizer, um novo ciclo. Mas é isso, uma decisão que na prática ali no campo não vai mudar, né? Não muda muita coisa. Mas obviamente é o apoio do torcedor no estádio, né? É uma força a mais. Que claro, isso é impulsionado pela atuação do time no campo. Se houver o contrário disso, se houver atuação ruim, toda a atmosfera que é para ser positiva se transforma em atmosfera de pressão, e a torcida do Ceará ultimamente não tem tido muita paciência, né? E até compreensível por toda a temporada que viveu no ano passado.
mas eu costumo pensar pelo lado positivo. Acho que é uma boa decisão. O Ceará brigou mesmo, lutou por isso, viu a oportunidade de, com um novo presidente, conseguir aí a conversão, a mudança de pena, e agora vai poder usufruir novamente de um estádio com todo o seu público. A primeira coisa, até uma grande obviedade que eu vou falar aqui, né? O futebol ele existe por conta do torcedor e vice-versa. Estádio vazio, estádio portões fechados, não estou discutindo que a punição não tenha sido justa, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando um time acontece uma conduta errada, um erro de segurança, enfim, os clubes precisam ser punidos, e uma das formas de punir é o portões fechados, não só pela questão de você tirar esse apoio extracampo, esse combustível, também a gente sabe que se torna punição financeira. Os clubes têm prejuízos financeiros com os estádios fechados. Mas é um negócio que parece que perde a razão de existir. Futebol com estádio vazio, com estádio fechado, é uma coisa sem alma. Os jogadores tentam, os sons dos jogos se tornam outros. A gente viveu recentemente, por conta de uma pandemia, um contexto diferente, mais de um ano praticamente jogando assim. Então, quando voltou, era uma grande felicidade, não vamos viver mais isso de novo. Mas punições existem e precisam ser cumpridas. O Ceará cumpriu e agora vai ter a sua torcida a seu favor. Como fazer esse torcedor entender que ele precisa ser um aliado num momento ainda de instabilidade do time? É difícil você pedir racionalidade ao torcedor. Essa é que é uma grande realidade. O Renato lembrou bem, o torcedor do Ceará não é que ele está sem paciência porque perdeu do Novo Horizontino, ele está sem paciência desde o ano passado que o time foi rebaixado. Exato. Existem lampejos de felicidade. Os clássicos que ganhou, ser campeão da Copa do Nordeste, mas a gente sabe que existe tudo ali, tem que sair da Série B. É um mantra, é o grande objetivo, e o time ainda não emplacou dentro dessa Série B o que se espera dele, de ser um postulante real a uma das 4 vagas dentro da Série A. Vai enfrentar um time certamente fragilizado, porque quando vem numa troca de treinador, perdendo um jogo em casa contra o Sampaio Corrêa, que não faz uma grande campanha, não é como se o Sampaio fosse a grande surpresa do campeonato, não é como se o Sampaio estivesse fazendo a campanha do Vila Nova, que ninguém tava... Eu assisti parte do jogo ontem, cara, porque depois eu fui pra NBA, né? Você assistiu uma parte do jogo? Assisti. Você é um irresponsável. Eu assisti a parte do jogo. Cara, muito o ruim primeiro o jogo tempo, ontem. o primeiro tempo. O Sampaio, se eu não me engano, só tinha ganho do ABC. Foi só do ABC mesmo. Que faz uma campanha terrível. tenebrosa. É. Eu acho que foi só do ABC mesmo que ele ganhou. Foi um gol, e um gol bizarro. Uma bola bate no goleiro, na trave e entra. Eu acho que foi isso mesmo. E aí, rapaz, o primeiro tempo foi um negócio assim de doer, né? Que você olhava assim, que não vai acontecer nada nesse jogo. Aí até o gol, você viu o gol? O gol é bizarro. O gol, o atacante tenta concluir, a bola bate no zagueiro e entra. O gol é um gol contra. O gol do Sampaio contra o ABC foi muito diferente disso. Da Chapecoense. Mas é um jogo muito ruim e é um time muito frágil, a Chapecoense. E vem certamente para tentar arrancar um ponto. Certamente sabe que o Ceará vem com esse histórico ruim dentro de casa. Existe o asterisco, portões fechados. Mas mesmo com portões fechados, para quem quer brigar por acesso, José, não justifica uma campanha com 3 derrotas em casa e só 2 gols marcados. O Ceará precisa... Até porque a atmosfera do estádio pode empurrar você. Pode fazer com que você tire talvez uma força maior de motivação. Mas dificilmente influencia na postura do teu adversário. O Vitória veio jogar aqui, se o PV tivesse lotado, se o PV estava vazio, o Vitória iria jogar daquele jeito, entregando a bola pro Ceará para tentar surpreender em contra-ataque. O Tombense, que foi o jogo que o Ceará ganhou, idem. Ninguém vai mudar muito isso com a presença de público. O que tem que mudar é a postura do Ceará de como se impor, trazer esse estádio para o seu lado, e aí é a atuação, o torcedor também é movido ao que acontece dentro de campo. Às vezes não é nem um resultado imediato, mas os caras estão lá, estão batalhando, postura, tá atacando, tá sufocando, não tá deixando o adversário jogar. E isso traz, e o Ceará precisa desse resultado, porque ele precisa entrar na trajetória linear dentro da Série B. Você não pode transformar em terra arrasada. A atuação contra o Novo Horizontino foi um negócio horroroso. Mas o time vinha de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, ou seja, o time já mostrou uma certa resposta no campeonato, que cai entre nós. Talvez você vá falar do Sport como o melhor time do campeonato, mas o resto ninguém tá, meu Deus, jogando demais. Eu vou destacar o Vila Nova, que acho que faz pro que se esperava do Vila Nova uma campanha muito melhor do que se imaginava. O Vitória começa muito bem, então você não pode se desgarrar desses caras, mas não tem um time que você aponte, vai atropelar todo mundo. Então tem que reagir logo, e num jogo dentro de casa contra a Chapecoense. É daqueles jogos, do tipo, eu vou brigar pra subir, eu vou ganhar de você. O Sampaio Corrêa venceu o Juventude também, só pra São 3 vitórias, né? E o Danilo me mandou uma mensagem aqui, é verdade, Danilo. O Sampaio venceu a equipe do Juventude também, mas foi a primeira vitória do Sampaio fora de casa, né? O jogo contra o Juventude foi lá no Castelão, lá em... Foi 2-1 no Juventude, eles estavam empatados em pontos, né? Estavam com 9, o Sampaio agora fez 12, encostou no Ceará, inclusive, e o Ceará tem a oportunidade de esticar da própria Chapecoense. Não que o Ceará tem que pensar na zona de abaixamento, mas é porque um campeonato de pontos corridos você tem que deixar para trás logo o máximo de times possíveis, né? A classificação,
agora é o de menos, assim. Você tem que pensar sempre na pontuação. É a pontuação, a margem pro G4.